Hoje o nosso assunto é tão importante: ansiedade. Você tem? Nem deveria perguntar isso, né? Joga então a primeira pedra em mim, que tenho. E aí, Laura, como é que está a sua ansiedade hoje? Não, hoje ela tá, hoje, né, ela está tranquila, hoje eu não tô ansiosa, mas eu percebo momentos de ansiedade e foi muito importante quando eu me dei conta que o que eu tinha era ansiedade, né? Então, vou começar te perguntando, o que é ansiedade? Quais são os sintomas? Como é que uma pessoa se dá conta, eu sou uma pessoa ansiosa ou estou ansiosa? É, por isso que eu não perguntei assim, ó. Você tem ansiedade ou não? Não, porque essa pergunta aí, não leva a nada, porque todos nós hoje, em função do estilo de vida que a gente vive, das exigências do nosso mundo atual, todos somos acometidos em maior ou menor grau da ansiedade. As pessoas confundem a ansiedade com emoção, e não é. Medo é uma emoção primária, né? Então, quando eu me sinto ameaçado por algo real ou imaginário, a primeira coisa é sentir medo, porque o meu cérebro é avisado, isso é uma ameaça, e eu começo a produção de adrenalina para lutar, fugir ou me fingir de monstro. Opa, essa é o morto. Mas você entendeu? Sim. Sabe quando o animal se finge de morto? Tá com Né? medo? Tá com medo lá, se paralisa. E a gente também é a emoção de medo, tá? Então, o cérebro avisou para você se defender. Você tem que correr. Seja um e-mail ou seja um trator que está querendo te atropelar, o que for. Real ou imaginário. Às vezes, no e-mail, eu me ameaço por uma escrita ali. Eu sinto medo, uma reação. Medo é uma sinalização. Aí, para eu agir, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não ajo, eu tenho uma extensão dessa química de adrenalina, e se ela se estende muito tempo, ela vira cortisol, que é o hormônio do estresse, e aqui se cria a ansiedade. A ansiedade é a extensão da química do medo, porque eu não tive uma ação aqui. Então, o que acontece, né? Isso pode se cronificar. Eu tenho que... O medo é do ser humano, a gente tem que reconhecer que a gente vai ter sempre, e é bom porque é preventivo, nos sinaliza que existe perigo real ou imaginário, mas é um perigo, nos coloca em ameaça, vai produzir adrenalina, o alarme lá na região do cérebro vai tocar, é um sinal. Fique atento. Agora, se eu não ajo, se eu não faço alguma coisa, ele estende e vira ansiedade. Ansiedade já é ficar na tecla do sistema nervoso autônomo simpático. Nós temos um sistema nervoso autônomo que funciona autonomicamente, simpático e parasimpático. Simpático produz adrenalina, parasimpático produz calma, acetilcolina e avisa o nosso organismo que o ambiente é pacífico, que a gente pode ficar livre, com o corpo solto, relaxar, que não tem nenhuma ameaça nesta reunião, não tem nenhuma ameaça nesse encontro, não tem nenhuma ameaça com essa pessoa. Aí é o parasimpático. Agora, tu imagina que, atualmente, muitas pessoas estão cronificando o medo, que é a ansiedade. Compreendido? Sim. Vê se tá... Bom, olha o que eu tenho e tu me disse ansiedade. Eu acho que é, tá? Eu noto que em determinados momentos do mês, principalmente quando eu tô na TPM, né, eu tenho uma confusão mental. É uma quantidade de pensamentos desordenados, né? Coisas pequenas parecem enormes. Então eu sinto que eu não consigo tomar decisões simples. É como se fosse assim, eu estou me sentindo atormentada. E não é que as coisas mudaram, mas parece que elas tomaram uma proporção muito maior do que elas eram, e eu tenho a sensação de que eu não vou conseguir resolver. Isso é a TPM. Isso não é ansiedade. Mas produz reações de estresse crônico, né, naquele período da TPM,
naquele período, tu começa a ter essa confusão, uma turbulência nas tuas decisões, tudo fica muito grande, uma coisa simples, que é até o supermercado ou falar com uma pessoa, fica muito grande, porque hormonalmente tu tá ali num desequilíbrio, tá? Então, ela gera também adrenalina, então a ansiedade é um filhote da tua TPM, mas o que tu tem aí é TPM mesmo, né? E é importante que as pessoas tenham consciência, de novo, tomar consciência do que está rolando no meu mundo interno é muito mais importante do que botar o foco no mundo externo. Não é o mundo externo que te causa, o mundo externo é um efeito. O que te causa qualquer coisa é tuas tomadas de decisões. Que nesse momento de TPM, inclusive, tem leis que protegem as mulheres, né, num julgamento, porque em TPM elas não estão lúcidas, elas estão atrapalhadas como tu estás e podem tomar decisões prejudiciais. Então, nossa, e assim, que bom que hoje eu sei que eu chego a avisar, assim, olha, eu não posso conversar sobre esses assuntos, porque eu não tenho nenhuma condição. Tá uma confusão aqui dentro, que vai ser uma verborreia e é capaz de eu me dizer o oposto do que eu acabei de dizer daqui a 5 minutos. Então, não vamos falar, né? Essa é a primeira atitude que todo mundo pode tomar, que está aqui nos escutando e nos vendo, que é diante da percepção da ansiedade ou diante da percepção de uma TPM, eu saber que não é um momento de eu tomar decisões. Eu não tenho condições de tomar decisões. Aquelas funções executivas de clareza mental, de boas decisões, de autocontrole, não estão presentes. Ao mesmo tempo, eu notei que eu fico, sim, irritada com tudo, né? Então, não dá pra levar em conta tudo, mas me apresenta coisas que eu tava deixando embaixo do tapete. Opa! E aí pode ser útil, sabe? Pode. Porque aí eu vejo, olha, realmente isso aqui tá, sim, me incomodando. Né? E nesse momento já foram tantas TPMs, né? Eu tento não agir, mas depois eu costumo, né, fazer alguma coisa em relação àquilo, porque a TPM também me mostra coisas reais, né? Que eu não estava dando tanta atenção. Eu acho bem importante, eu criei uma ferramenta que eu uso com meus pacientes e clientes, que ajuda muito a pessoa a perceber as graduações que podem acontecer dentro delas, das emoções que eu chamo descontroladas. Eu tenho a noção, eu chamo uma régua das emoções descontroladas. E elas vão ganhando uma graduação, um peso dentro de ti, químico, né? Então, é bem interessante as pessoas terem consciência e começarem a cuidar para não deixar chegar numa das piores doenças mentais, que é a depressão. E a gente tem a tendência de chegar lá, se não parar antes. Então, essa régua, por exemplo, tem 10 emoções. Aponta aí a primeira. E as pessoas podem, aqui que estão nos acompanhando, pegar um papel e apontar, assim, de 1 a 10. Né? Porque é o que eu faço com meus pacientes. De 1 a 10, como está neste momento? A gente só avalia o momento, porque é o momento que a química está rolando dentro do cérebro. No dia de hoje, nesse momento. Porque pela minha metodologia, a gente corrige o momento, né? A gente corrige o momento e o próximo momento. O que aconteceu, de preferência, a gente deixa fechado para não mexer na M. Entende o que eu quero dizer com M? Sim. Porque o que acontece quando a gente mexe na M? Fede. É. E muito. Qual é a primeira? A primeira é teu nível de distração. Tá. Como eu ando hoje? Eu me distraí muito, eu tinha muitas coisas para fazer, fiquei me distraindo. Tá gerando uma química ruim dentro. É tipo como se fosse um primeiro passo, né? Tipo, É se o primeiro. continuar nessa direção, vai chegar na ansiedade. Vai vir. É isso? Isso, vamos lá. Então, eu tô lá muito distraído, eu tenho que já começar a prestar atenção. Segundo, irritação, eu me irrito com facilidade. Tô muito impaciente hoje com esse porteiro, Santo Cristo. Sabe, não sei, ele me faz 300 perguntas. Esse dia eu tava assim com minha nota de irritação, nota 10. Depois da irritação vem a impulsividade. Por isso eu
peguei no pescoço do porteiro Imagina. e quase o estrangulei. Não, eu não fiz isso, gente. Não estou ansiosa, afinal agi. Afinal, não estou ansiosa, afinal agi. Seria. O teu organismo está pedindo para não ir para ansiedade, pegue no pescoço do porteiro. Mas é obviamente que você não faz isso, né? Mas a impulsividade pode ser de outra maneira, né? Falar alguma coisa inadequada, tipo dar uma xingada no coitado, né? Enfim. Aí o número 4, eu começo a ter muitas. Aí vem aquela conversa interna de falatório, seria o falatório interno de ruminar muito ou me preocupar muito. Outro sinal que eu tenho que cuidar. Que essa confusão mental, né? Acho que eu poderia. Quando eu falo confusão mental, acho que é isso que eu quero dizer. Ultimamente, como é que tá a tua confusão mental? Tu tá em TPM? Não, felizmente. Não gravo programas em TPM. Por favor, não grave, porque você vai estar confuso. Vou mostrar, aviso aí. Hoje vamos fazer um programa com a pessoa com TPM. Está em TPM, né? Pra ver a diferença. Vamos fazer. Tá, então tá. Quinto ponto. Então, é essa conversa interna. Depois, o quinto ponto instalou a ansiedade. Porque se eu vier com isso aqui numa intensidade, é aquilo, né? Eu estou mostrando repetidamente de várias maneiras que o ambiente não tá bom. Estou me distraindo, estou irritado, estou impulsivo, estou ruminando, estou preocupado. Pam! Eu começo a estender a química da adrenalina para o cortisol e faço uma jornada ansiosa. E aqui eu estou desregulando o meu sistema nervoso simpático. Então, depois eu fico agitada por tudo e nada. Que aí vem o sexto passo. Tem ainda mais. Tem. Tipo, se a pessoa não parar, não tomar consciência, a ansiedade vai virar outra coisa. Vai virar que é transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Transtorno de ansiedade generalizada ou outros tipos de transtorno. A gente chama também, ela vai virar traço, ela vai ser identificada como uma pessoa ansiosa. Sim, aí ela não está tendo um momento de ansiedade, ela está vivendo uma vida de forma ansiosa. Virou traço. Então aí seria aqui, ó, ansiedade, traço. Já é um traço da minha personalidade, já levanto ansiosa e durmo ansiosa, a pessoa já nem tem mais motivos. Não tem mais motivos. É o organismo já naquela produção de cortisol. É ruim. E aí vira depressão? Não, ainda não. Nós estamos no quinto, nós estamos no sexto. Aí vira os outros tipos de transtornos de ansiedade, como o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, transtorno obsessivo é que a pessoa já está doente. Né? É sempre assim, Rosa? Não, ele pode avançar para um transtorno de ansiedade generalizado, que já é uma doença. Mas uma pessoa depressiva necessariamente tem um transtorno de não necessariamente, mas ela pode esse caminho, ele é muito comum. Entendi. Tá? Uma pessoa tem um problema e teve uma análise que a depressão ela já é um estado químico debilitante crônico e houve muitos estudos que ela se instala depois de 6 meses e tem muitas dessas características. A pessoa começa com muita irritação, depois com muita distração, com muita impulsividade, ansioso com tudo. E aí vem o momento da desistência e da desistência à depressão. Entendeu? A pessoa não aguenta. Ela não se aguenta, ela não quer mais tomar decisão, ela não quer mais lutar pelo aquele trabalho, ela desiste, ela não vai mais naquele encontro, ela desiste, começa um processo de desistência. Depois desse processo de desistência, ela instala a depressão, que já é química. A pessoa está sem gasolina. Ela perde a gasolina, a vivacidade e a persistência. Não é que o deprimido não tenha ideias positivas, ou goste de experiências, ou tenha experiências positivas. Ele não tem persistência mais na vida. E ele esgotou o cérebro, né? Ele esgotou o combustível do cérebro. O nosso cérebro produz um combustível, hormônios, neurotransmissores. E essa régua vai mostrando as emoções que já são resultado desta química sendo desgastada. Entendi. Bom, aí a gente está indo para casos mais extremos que vão precisar de medicação, né? A gente está falando aqui quando a pessoa está ansiosa e coisas que ela pode fazer, como é que ela pode lidar para diminuir, né, essa vida que tem sido muito ansiosa. E a gente tem falado muito, né? Dizem que hoje, acho que 90% da população é ansiosa.
Aí, na tua opinião, o que está acontecendo? O que hoje em dia faz com que a gente tenha essa ansiedade tão elevada, tão comum nas pessoas? Primeiro lugar, você tem computador, né? Então, quando tu abre muitas janelas no teu computador, tu vê como ele funciona de forma lenta. Ele vai lentificando, tem muitas janelas abertas. Já não aconteceu de dizer assim, não está funcionando, não está andando, fecha os arquivos. Vai fechando os arquivos, né? E isso acontece com o nosso cérebro, com o excesso de informações, com o excesso de decisões que a gente tem que tomar. Antigamente a gente ia na prateleira do supermercado, facilitava muito o cérebro, né? Tinha 3 tipos de shampoo. Shampoo para cabelo normal, para cabelo oleoso e para cabelo seco. Pronto, só tinha isso. Então, a tua decisão era rápida, só checar como é que tá o teu cabelo e comprar um. Hoje tu chega, tem um... Leite desnatado ou integral. Não, agora tem de aveia, de animal ou não, enfim, 1000. E aí você diz assim, mas e aí o que acontece? Tu gasta uma energia. Vocês têm que entender que nós temos um cérebro primitivo que ele sempre opta pelo menos. Por quê? Por uma questão de sobrevivência e de economia de energia, que é importante. Porque toda decisão tem um gasto cognitivo. Muito grande, independente um gasto. de ser uma decisão muito simples. Muito simples. Eu, inclusive, oriento que tome primeiro, no início do dia, tome as decisões mais importantes. E deixe depois para tomar as outras decisões do supermercado, de shampoo, depois. Não comece o dia decidindo pequenas coisas. Por quê? Porque você vai roubar toda a energia, né? Antes de tomada de decisões importantes. Então, né, faça a reunião mais cedo, que ela é a decisão mais importante do dia, ela vem em primeiro lugar, porque ao longo do dia tu desgasta a tua energia. Aí tu vai dormir, o cérebro precisa muito do sono. Né? A pessoa que não dorme bem, ela prolonga o estado de produção de cortisol, de estresse. Ela adoece ainda mais o cérebro. Então, ela precisa de um sono recuperador, que é um remédio importantíssimo para nós, né? Ele recupera o ritmo, a gente acorda com aquela sensação nova, de novo dia, de tô pronto. Porque sim, mas tem gente que está acordando já cansado, deprimido. Mas isso, sabe, que é uma coisa muito interessante. Quando eu tô na TPM, que eu sei que eu tô mais ansiosa, eu preciso dormir mais. É muito Hoje em dia eu respeito um pouco mais isso, assim. Respeite, porque realmente parece que ajuda o meu organismo. Ajuda a tu repor a tua química, teus neurotransmissores, os teus hormônios, o sono, né, e as horas de sono. Então, o sono é um grande terapeuta para a recuperação da energia. Aí tu acorda reabastecido, tá? E começa a lembrar quem tu é. E é só essa lembrança de quem tu é, já começa a desgastar a tua energia. Sim. Começa a lembrar, às vezes, das coisas que tu precisa resolver e já vem desgastes. Então, hoje em dia, a gente já inicia com tantas informações que o nível de distração está cada vez maior. O nosso cérebro tinha a capacidade de se focar num único... E tem, tá? Menos hoje. 12 segundos. Reduziu para 8 segundos na mesma coisa. Então, não é à toa que tu está lendo um livro e 8 segundos tu consegue prestar atenção naquilo que tu está lendo e depois tu dá uma desregulada, uma saída, pensa em outra coisa, lembra de não sei o quê. Isso varia de pessoas para pessoas, mas numa média a gente está ficando com menos tempo concentrado em algo. E multitarefas, né? Por exemplo, se tu começa uma coisa, não termina e vai para outra, né? Isso desgasta o teu cérebro. Quando tu volta para aquela atividade anterior, tu já volta com menos energia. Então, isso vai produzindo em você uma percepção e o teu cérebro vai percebendo que tudo é ameaça. Então, a ansiedade hoje, ela é não mais só um fator genético, né? Mas é um fator... Nem tem mais tanto a avaliação de fator genético, mas é um fator ambiental. O ambiente está produzindo ansiedade. E aí, né, falar um pouquinho das redes sociais. Porque antes eu fico pensando que quando tu fosse se comparar ou tu queria algum tipo de reconhecimento e tu não tinha as redes sociais, tu se comparava com quem? Ah, tava com os teus amigos? Né? Aí eu me comparava com uma prima que morava lá no interior de São Cepé. E aí ela tinha uma vida muito, assim, primária, muito ruim, né? E eu, quando ficava mal, me comparava com ela, porque eu ficava muito bem. Ai, pelo menos eu tô em Porto Alegre. Não tô lá em São Cepé com as vacas. Então eu já, sabe, eu me... Agora, tu imagina, tu te compara com o mundo.
Isso gera ansiedade, isso gera depressão. Até os teus objetivos, né? Porque daqui a pouco tu olha o que as pessoas estão alcançando e tu coloca uma régua muito elevada, que antes tu não tinha essa possibilidade. Ou mesmo ou qualquer tipo de comparação. Antes tu não sabia como é que estava a vida daquela pessoa. Agora, para se comparar. Agora, tu olha aquilo e imagina que aquilo é a vida dessa pessoa, né? Então tu olha as fotos, onde é que ela tá indo, o que ela tá fazendo. É um nível de... E então se intensifica, né? Coisas que são naturais, talvez, do indivíduo, né? De se comparar, de querer reconhecimento, de ter objetivos, né? Mas que era, de repente, num nível mais possível de ser alcançado. E parece que virou algo inatingível. E isso também pode gerar ansiedade, Muita né? ansiedade. Teve uma pesquisa em 2012, né, sobre o passivamente, foi com o Facebook, mas hoje nós poderíamos dizer Instagram, Facebook. Passar passivamente olhando, passivamente, que eu digo assim, sem nenhuma ação, sem nada, né, rodando ali, vendo a vida de várias pessoas, blá, 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 aumenta o mecanismo de comparação e os níveis de inveja e os níveis de ansiedade. E quando tu tá com níveis de inveja, de ansiedade e se comparando muito, tu tende, numa negociação, a cobrar menos pelos teus negócios. Tu tende a sair de debates antes do tempo. Desiste. Né? E tu tende a ganhar menos. Então, hoje, o que está acontecendo? Esse processo de comparação excessivo não está te trazendo benefícios, como dizem. Eu vou ali fazer um modelo de inspiração para mim, quero ver mais um, quero ver mais outro, quero ver mais outro. Não está gerando esse benefício. Agora, também é interessante o nosso vício pelas redes. Né? Eles fizeram muito bem. Não sei se tu te lembra que no Facebook, ainda no Facebook, né? A pergunta é, o que você está pensando? Uhum. Essa é a pergunta. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no Facebook, eu dizia assim, o que você está pensando? Eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui vai gerar uma confusão, as pessoas vão começar a botar o falatório delas aqui, vai dar uma maior discussão. E foi o que deu, o Facebook virou um lugar de debates, assim, acirrados, porque todo mundo bota o que está pensando, e às vezes o que está pensando é uma verborréia horrorosa. Não é um julgamento lúcido, a pessoa bota uma bobajada lá, é um horror. Porém, houve uma outra pesquisa que demonstrou que falar sobre si mesmo ou se demonstrar num comentário, ela ativa a mesma área de recompensa de estar atraído por alguém ou de estar tomando ou comendo uma substância como chocolate ou uma droga. Então, essa nossa necessidade de expor a nossa vida, essa necessidade de expor o nosso posicionamento, ele é químico. Produz dopamina, a pessoa quer. Deixa eu lá, vou botar aquilo, dá uma certa... frisson, aí eu vou ver quantos curtiram, quantos me apoiaram, quantos não. Mas aí começa, porque tu percebe que existe uma satisfação na própria expressão? Porque na própria expressão, porque talvez esse primeiro momento onde eu vou lá e eu me expresso, seja uma coisa positiva mesmo, né? Pô, eu me expresso, eu tô me colocando aqui, uma coisa que tá dentro de mim, agora eu tô colocando pra fora, eu tô botando pro mundo, né? Legal, que nem uma pessoa pinta algo que tá dentro dela, então ela coloca numa arte, tu tá colocando num texto, tu tá colocando uma coisa. Agora, começa a gerar a necessidade de quem é que vai curtir, quem é que vai opinar, o que vai ser dito, quem é que se alguém vai aprovar. gostar. E aí, se eu for olhar o de alguém, e se desse de alguém ansiedade. Tem mais Estamos voltando curtição pro tema que eu. ansiedade, né? Então, aí começa a ansiedade. Isso. Né? E, na verdade, é o seguinte, veja, aí eu me expus. Como é que pode gerar ansiedade? Vai ter curtição, não vai ter curtição? Aí vem um hater. Né? Faz um bullying comigo. Né? Eu tive um hater... Eu expus lá, bota minhas fotos, um contexto, eu dando palestra, me achando, todo mundo me aprovando, eu me achando, minha dopamina lá em cima, tô me achando, daí vem um depoimento, um cara assim, Rosalia, cuidado, porque você está ficando muito parecida com a Donatella Versace. Você já viu a figura dessa Donatella Versace? Eu fui ver. Eu fui no Google, velho. Quando eu vi, eu tive um choque. Eu fiquei impressionada, me deu gastrite. Eu fiquei com insônia. Eu digo, não é possível que o cara tá me achando parecido com essa mulher. Não é que ele continuou me perseguindo e me falando isso. Gente, eu entrei num nível de ansiedade.
e de insônia. E as redes propiciam isso também. Estou contando um caso que aconteceu comigo. Sim. Hoje, eu já sei me defender dos haters. Eu já sei que aquele comentário pode gerar uma ansiedade, uma ameaça. E antes eu respondia para ter alívio e não cronificar, mas eu não tinha. Hoje eu já estou trabalhando que a minha ação para eu não ficar ansiosa, eu fico chateada, me sinto ameaçada, continuo recebendo alguns comentários que eu não gosto, mas o silêncio é a minha ação. Porque quando tu decide silenciar como uma decisão, reduz a ansiedade. O silêncio também é uma resposta. Quando tu toma por decisão. É consciente. Consciente. Eu vou responder com silêncio, porque o silêncio é uma resposta e é a melhor resposta para haters. Tem uma outra coisa, né, que é a quantidade de informações, né? Eu tava lendo um e-mail, eu invisto, né, no mercado financeiro e eu recebo esses e-mails que falam sobre questões ligadas ao mercado financeiro. E esse rapaz estava fazendo uma pesquisa e ele perguntava, né, qual foi a última vez que você leu uma informação e em função dessa informação você agiu e ganhou dinheiro, né? E aí, de centenas de pessoas, ele encontrou uma que tinha um bom caso, né? E o que ele tá querendo dizer, né? Que tu imagina que diariamente tem 1000 notícias. E 90% vai ser ruído. Vão ser coisas que não vão impactar em nada os teus negócios, os teus investimentos. Concordo plenamente. Né? E outra, né? A obesidade cerebral. Nós estamos tornando o nosso cérebro obeso, que significa o quê? Com tanta informação sem uso, é uma quantidade, ele está andando devagar. Então, na ciência, ter menos é mais. Ter menos informação no cérebro te traz mais riquezas. Não, e isso é muito interessante. Você falou obesidade, eu lembrei de um exemplo até para corpo mesmo, né? Porque não é mais sobre qual é a dieta e qual é o exercício. Se tu simplesmente fizer alguma coisa, né? Se tu ir pra tua academia, se tu tiver uma alimentação mais saudável, porque tá todo mundo sabendo já o que é, né? Não precisa de mais um livro sobre isso, né? Vai ter resultado. Nos investimentos, quanto mais tu olha as notícias, mais impulsivo tu é. E aí tu começa a agir e tu começa a perder dinheiro, né? Se tu conseguir ter uma estratégia que independe, né, que ela é uma estratégia que se mantém, aí tu vai conseguir ter retorno, né? Mostrando que essa quantidade de informações, elas te deixam ansiosas, faz tu agir de forma equivocada e não te traz resultado. Não traz mesmo quimicamente, né? A gente falando assim, o que acontece nesse nosso mundo interno, né? A gente descarrega no cérebro descargas eletroquímicas, que é o nosso pensamento. Elétrico é o nosso pensamento, é como descargas, raios entrando em diferentes regiões. E eu vi muitas vezes em neuroimagens no laboratório o cérebro, né, lá sendo ativado. Esse pensamento que gera emoções. Mas o que são essas emoções? São reações dos neurotransmissores, são reações hormonais, são respostas. Por exemplo, eu penso um pensamento de entusiasmo com o mercado financeiro, ou penso em algum acerto que eu fiz na minha vida, ou em uma pessoa, no sorriso de alguém. Aliás, eu penso muito no teu sorriso, é uma estratégia que eu uso muito, né, para controlar, às vezes, o meu medo, a minha ansiedade. Vê aí na tua cabeça o sorriso da Laura, eu vejo aquele sorriso quadrado enorme, assim. Quando eu estou vendo esse sorriso na minha frente, essa informação está ativando uma área de recompensa, está produzindo serotonina, eu estou sentindo bem-estar, né? E aí eu tomo decisões melhores. Então, isso é bem importante. A qualidade de informações que uma informação externa te gera, né? E, às vezes, é tanta informação, tudo jogada para dentro de uma forma desorganizada, que gera um sentimento para esse órgão, cérebro, de luta e fuga o tempo inteiro. Então, somos seres que temos traço de ansiedade ou já transtornos de ansiedade, em função disso, uma vida muito pesada e um processo de desistência. E aí eu estou extremamente consumido de energia, né?
entro num processo de depressão, que vai precisar do quê? Daí de todo um tratamento muito especial levado a sério para recuperar essa química do cérebro e aí começar a educar a pessoa. E essa régua que eu falei, eu uso muito para educar as pessoas. Olha aqui, ó, você vai precisar daqui para frente não cuidar dos seus pensamentos, com uma média de 70 pensamentos por dia, não tem como. 70 mil, imagina, não tem como. Mas eu tenho que estar atento ao como eu estou me sentindo. E interromper. Ter algumas práticas para interromper a tua TPM, já entender que tu está em TPM, voltando para o assunto, o que tu precisa fazer. Eu, por exemplo, quando estou muito ansiosa, eu sei que irritação é um comportamento meu. Qualquer coisa, como eu contei do porteiro, me irrita. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar comigo mesmo. Para, Rosa, não prossegue. Não prossegue agora. Para e respira, te distancia um pouco. Só não haja menos que tu esteja se sentindo bem. Então eu procuro buscar formas. Ou eu boto uma música e danço, ou eu vou correr, ou eu vou fazer a minha meditação, meu alinhamento. Busque alguma coisa para se sentir bem e depois voltar a responder ao mundo. Muito legal. Vamos só dividir aqui que quando a gente está ansioso, talvez, né, eu tenha que ter um estilo de vida, não só para aquele momento, né? Então, como é que eu tenho um estilo de vida que vai fazer com que eu seja menos ansioso ou que eu lide com os momentos de ansiedade de uma forma melhor, né? Isso é uma coisa, então a gente pode falar disso. E outra coisa é quando eu tô numa crise de ansiedade, ou eu tô lá na minha TPM, né? Então, o que eu posso fazer que pode me ajudar? Então, começando, de repente, com as práticas, né? Fala um pouquinho primeiro tu, assim, quais são as práticas que tu faz, que já é uma rotina na tua vida, que faz tu lidar melhor com a ansiedade de uma forma geral? A gente descobriu esses dias falando, né? Eu quando estou muito ansiosa, eu começo a organizar a casa, começo a limpar. Começo a limpar, mas aquilo, naquela limpeza ali, entendeu? Já busco um som, já pego a minha vassoura, o meu paninho, a minha flanela, e pá, cheirinho pra cá, cheirinho pra lá. É como se desse uma parada. Então, me ver limpando, ela está lidando com a ansiedade dela. Eu tenho uma técnica que eu uso há 22 anos, que eu criei dentro do meu método, que eu chamo alinhamento com foco. Eu me alinho, eu respiro por 30 respirações, eu acalmo todo o meu sistema, eu começo a produzir acetilcolina, começo a reduzir lá a adrenalina e o cortisol, eu saio do simpático de luta e fuga para o parasimpático em função dessas 30 respirações. E depois eu determino um foco para mim. Então, o alinhamento, ele me alinha de novo. Tá? Então, é uma técnica que eu faço. E a minha famosa, porque eu chamo famosa, né? Porque é a revolução na minha vida, na vida de várias pessoas que me seguem, é a caixa preta, é a limpeza, né? Desse excesso de informações, dessa ansiedade do dia, de acontecimentos que ativaram a minha chimpanzé, que eu falo, a minha macaca, Rosalia, angustiada, ansiosa, irritada. Eu vou lá antes de dormir e faço a minha caixa preta. Essas são as minhas formas de estilo de vida. Então, hoje eu digo assim que eu era uma ansiosa, hoje eu estou ansiosa em alguns momentos. Não é mais a minha identidade, porque eu tenho um estilo de vida de me alinhar, de faxinar, de fazer a caixa preta. E tu? Como estilo de vida, eu tenho a minha prática de yoga, né, que combina com a meditação, porque elas duas andam juntas. E eu acho muito impressionante mesmo que quando a gente vai lá e a gente faz esse conjunto de técnicas, todas essas técnicas vão te ajudando a ficar mais no teu corpo, né? A ficar mais centrado, a encontrar esse lugar de mais centramento. Assim. Então, tu tá fazendo o exercício, tu tá ali se alongando, e é como se teu pensamento, a tua mente, tudo se alongasse também, né? Ou tu tá ali ficando numa postura que ela é desconfortável, e é como se tu também estivesse ficando numa situação que ela é desconfortável, mas se mantendo estável, né? Então, eu sinto muito que tudo aquilo que eu tô fazendo é uma representação de uma prática na vida, não só naquele momento, sabe? Então, eu sinto que se estende. E vai te preparando para a meditação, né? Que é essa
pausa, né? É muito difícil definir meditação, mas eu diria que para mim é essa pausa, né? E uma outra prática que eu venho fazendo, que se chama Short Moments Many Times, que são por vários pequenos momentos muitas vezes, né? Que é como se fosse pequenos instantes de meditação. Então, esse lugar, né, tipo, aqui, né? Tu não tá tanto nos teus pensamentos, mas tu volta um pouco a tua atenção para esse momento. E talvez tu respire aqui para se dar conta, né, para perceber, tô aqui. E esse lugar, que é atrás, né, que é como se fosse um pano de fundo de tudo. Eu fico ali um pouquinho. Eu faço várias vezes. E é a quantidade mesmo, várias vezes. Porque parece que então esse lugar vai se expandindo. E aí eu percebo que isso vai me ajudando a estar mais presente numa conversa, né? A ficar menos distraída, a ficar mais interessada no momento do que quando eu tô ansiosa. Eu achei bem interessante a gente pegar isso, gente, vocês que estão aqui nos acompanhando, e a gente está falando, a gente vai se empolgando, mas ordenar algumas coisas que a gente conversou. Primeiro lugar, a gente vê que às vezes a gente está em crise de ansiedade ou crise de TPM, e a gente tem que tomar algumas medidas mais rápidas, mais práticas, mais efetivas, tipo essa que tu acabou de falar. Para um pouco, para. Coloca as duas mãos, como tu fez agora, as duas mãos sobre a mesa. Sente as palmas das mãos tocando a madeira. Fecha os olhos. Respira, sente a inspiração e a expiração saindo. Sente os ombros caindo, os braços relaxando. Pronto. Você interrompeu a adrenalina. E aí está mais preparada para dar uma resposta melhor ou para se sentir melhor. Esse é um momento de crise, eu acho que é uma boa medida, né? Ou vai faxinar, como eu disse, um momento de crise, fazer alguma coisa rápida, porque para não estender a ansiedade. Lembra que o medo, a ameaça, é uma emoção para sinalizar que a gente tem que fazer alguma coisa. A ansiedade já é extensão de química, de adrenalina que vai virar cortisol. Então, eu sempre digo, medo é normal e é preventivo. Só não estende. Que nem o meu paciente que eu te contei, me lembrei agora, 9 meses ansioso. Começou um namoro e a menina disse para ele assim, só te peço uma coisa, eu vou tentar acabar várias vezes. Não me deixa acabar contigo. O medo dele fez assim, bam! Ele passou o tempo inteiro, será que vai ser agora que ela vai acabar comigo? Será que é agora que ela vai terminar comigo? Ela dormia pensando isso. E qualquer atitude dela não ligou, não respondeu o WhatsApp. Vai terminar comigo. Vai terminar comigo. Diz que não quer sair com as amigas. Vai terminar comigo. Vai terminar comigo. Diz que precisa ficar em casa para trabalhar. Vai terminar comigo. E o que aconteceu? Ele começou a criar uma ansiedade de todo momento ela está indo terminando e começou a prejudicar todo momento a possibilidade de viver a perda. Ele começou a se prejudicar no trabalho, ele se desconcentrou, ele se irritou com os colegas de trabalho, ele começou a agir impulsivamente, toda aquela régua, né? E instalou nele uma ansiedade, traço, na qual ele cobrava menos do que poderia cobrar nos projetos dele, saía das discussões com antecedência, começou a ganhar menos. Até que finalmente... Um dia ela disse que ia terminar, ele disse, então termina. Ótimo! Vai, quer ir? Vai mesmo. Por favor, já vai logo. Aí sentiu um alívio enorme. Mas por que demorou 9 meses? Porque quando a menina falou isso... Ele ficou 9 meses vivendo ela terminar com ele, né? Não foi um dia, foram 9 meses de término. 9 meses, prejudicando toda hora, porque foi estendendo o medo dele. A ansiedade é essa extensão. E como é que ele poderia resolver? Dizer, olha, eu não vou comprar essa tua ideia. Não vou comprar essa tua ideia, sabe? Não me vende essa ideia. Se ele tivesse dito isso, ele teria agido sobre a informação que ele recebeu, a menina ficaria desconcertada ou não, e ela que lidasse com essa vontade dela de terminar a porcaria. Sabe que falando isso e lembrando, né, de uma frase que eu acho que acaba falando bem de ansiedade, que diz assim, a maior parte dos meus problemas nunca aconteceram. Eu acho que isso é ansiedade, né?
Acho que é uma boa frase, né, de definição porque, de ansiedade. O medo, né, ele é preventivo. Se eu tenho que ir no estúdio, aconteceu um convite de ver um estúdio na zona norte do Rio de Janeiro, né? E a reunião 20 horas de noite. Fico com medo, e é natural, e é bom que eu sinta medo e toma atitudes preventivas. Olha, vou ligar para aquele Uber que eu já conheço, ele vai esperar, vou fazer reunião, vou falar com o cara do estúdio para deixar o carro dentro e vou mais segura. Então, eu tomei uma atitude preventiva, não fiquei estendendo. Agora, se tu não toma uma decisão e tu decide na segunda e só vai na sexta para esse encontro, e tu fica estendendo o teu temor, tu vai criando o quê? Cortisol, tu vai criando a ansiedade. Então, é para todas as coisas que a gente se observa, eu acho, ansioso, e a gente já consegue definir, é uma angústia, uma respiração acelerada, não consegue estar presente, está toda hora distraído, está toda hora se sacudindo, tem uma condição. É o organismo sentindo a ameaça, que às vezes tu nem sabe qual foi que tu implantou lá dentro. Tem que parar, interromper, Muito respirar. Bom. Nesse interromper aí tem uma pergunta que às vezes eu me faço que costuma me ajudar, né? Que eu me pergunto, né? Nesse momento, tá faltando alguma coisa? Nesse momento, existe algum problema aqui, agora, nesse instante? Na minha cabeça, com certeza existem. Mas aqui, tem algum? No mundo externo. Aqui, né? De verdade, né? Na vida, né? Aqui, porque a realidade é isso aqui, né? Então, nessa realidade, na realidade que está acontecendo, existe? Tem alguma coisa faltando aqui? Tem algum problema? Então, se eu estou preparada, né, o pessoal que está nos escutando aqui, se ele utilizar isso, né, esses pequenos macetes de uma respiração, interromper, uma faxininha rápida, né, vai limpar uma coisinha, ou uma pergunta como essa, tem aqui, agora, alguma ameaça real acontecendo? Não, tu responde para ti mesmo. A produção de adrenalina para naquele momento. Ou seja, tu não cronifica uma ansiedade. A ansiedade é crônica, né? E pode chegar a níveis de traço de personalidade. Então, a pessoa depois nem sabe por que ela está ansiosa. Eu sou ansiosa, eu não sei nem por que eu sou ansiosa. Que é quando a pessoa já precisa de um medicamento. Assim. No transtorno, a gente ainda consegue resolver com as práticas que eu ensino, com consciência, com tudo isso que a gente falou, a gente consegue. Mas depois, pânico, por exemplo, aí a gente já tem que estar acompanhado com uma medicação. Eu trabalho muito bem com pânico, já ajudei muitas pessoas em pânico, mas sempre acompanhado de um psiquiatra. Ou depressão a gente trabalha também. Né? Eu só vou pontuar uma coisa que tu falou, que para mim também faz muita diferença quando eu tô num momento mais ansioso, que é essa questão do movimento, né? Tu falou da faxina, que são tarefas simples, né, que faz muita diferença. Eu vejo assim que às vezes, num momento de ansiedade, eu acordo e eu não tô a fim de acordar, sabe? Por mim, eu ficava ali deitada. E eu me digo, sabe? Laura, olha só. Primeiro, vamos tomar esse copo de água aqui na tua frente e vamos escovar os dentes. Ótimo. Feito. Agora, vamos tomar o café da manhã. Ótimo. Feito. Agora, vamos até a academia. Ótimo. Bom, sabe? Foi simples, tarefas simples, possíveis de serem executadas, que vai te dando de novo a vida. Volta pro corpo. Eu me lembro uma vez que tu me ligou. Você lembra? Eu lembro. Você me ligou, eu estava numa angústia, numa ansiedade, exigindo coisas enormes, assim, coisas assim, eu tenho que saber o propósito da minha vida, são coisas enormes. Eu tenho que decidir entre Joaquim e Paula. É uma coisa enorme também. Eu disse para ti, levanta e vai até a praia tomar uma água de coco. Isso. É isso. E eu lembro, não sei se vai lembrar. E eu fiz isso. E agora? E tu disse, vai comprar um travesseiro. Eu precisava comprar um travesseiro. Então tu vai lá e tu compra um travesseiro e volta e põe em casa. E foi
impressionante. É. E às vezes é uma coisa muito simples. Mas eu acho que tu pode explicar por que isso funciona quimicamente? Por que se movimentar funciona? Funciona porque tu interrompe ou o falatório ou aquela química com uma pequena ação fácil. Tem que ser sempre muito fácil. É uma pequena ação que vai criar a química de superação. Sabe? É uma pequena ação, cria uma das químicas mais importantes que é a superação. Eu digo uma coisa que faz muito sentido porque para quem estuda o cérebro, que é o meu caso, né? A felicidade precisa de um problema para existir. Não existe felicidade sem um problema, porque aí é marasmo. Porque quando tem um problema para resolver, simples que seja, comprar um travesseiro, tu vai lá e resolve, e supera o não querer sair da cama, essa pequena ação, tem a química da serotonina, aquele pequeno sorrisinho interno. Fui e venci, comprei o travesseiro, entendeu? Então, são pequenas superações que vão criando essa química de aqui e agora. Porque a ansiedade é uma química de futuro, uma química de estou sendo e posso ser ameaçado, estou ansioso porque algo de ruim pode acontecer. É uma química de adrenalina, né? É uma química de futuro. E a química da pequena ação, da pequena, minúscula, agora vou tomar café, tomei, venci. Agora vou ir até a esquina comprar salada do meu almoço. Fui lá, venci. Começa a entrar a química do here and now, que a gente chama do aqui e do agora, que é um pouquinho de endocannabinoides, que é um pouquinho de serotonina, que é um pouquinho de endorfina. Essa aqui é a química da superação. Grandes superações. Mas não espere por grandes superações, pequenas coisas. Então, é o quê? O que nós estamos falando? Você tem todo o poder para controlar a sua ansiedade. Não deixe ela ir longe demais. Porque daí você vai precisar o auxílio de um terapeuta, de um psiquiatra, o meu auxílio, porque você foi longe demais. Então, quando eu mostro a régua e dou a régua para as pessoas das emoções descontroladas, é porque elas comecem a controlar a distração. A irritabilidade, a impulsividade, a ruminação, as preocupações e a ansiedade. E só assim, de forma bem pontual, como é que a pessoa sabe se ela está precisando realmente de ajuda? Assim? Sabe que a gente está aqui falando de coisas que ela pode fazer e que pode ajudar ela para ansiedade, para uma TPM, mas quando é que ela precisa procurar um profissional? Eu acho que quando você está muito confuso, um bom profissional, um bom terapeuta tem 3 papéis. Quando está muito confuso, tu vai conversar com uma amiga, resolve ou piora? Piora, porque ela começa a te fazer perguntas inadequadas e joga lenha na fogueira. Às vezes a pessoa que tu mais ama, ela sem querer bota mais lenha na fogueira e acende a dela também, né? Então eu digo, era 1 ruminando, viraram 2 ruminando. Então é corruminação. Eu rumino, né? Então a pior coisa é tu ir ligar para a melhor amiga e as duas ficam lá corruminando. Entendeu? A outra conta mais história, mais peso. Ah, mas já me aconteceu isso. Tem. E o cérebro, que é só um órgão, começa a receber uma química desastrosa. Termina a ligação, eu até senti alívio. Vai ver o teu cérebro depois no outro dia. Está com o problema ampliado, o zoom no problema foi aumentado. E a sabedoria é ir para um quadro maior, que um bom terapeuta sabe fazer. Ele sabe fazer uma empatia, escutar a tua dor, entender aquilo, porque ele também é humano e já foi muito ansioso, já teve muita TPM, se for mulher, entende quanto as emoções nos atrapalham. Depois faz uma escuta ativa. Não é uma escuta, porque o terapeuta não conta o problema dele, né? Ele faz uma escuta ativa para poder agora te trazer soluções mais práticas. Ou, com sabedoria, te ver um quadro maior do que tu está passando. Então, sempre é bom, é sempre recomendável que uma pessoa tenha o auxílio, se puder, de um terapeuta. Tá? E agora, a introdução de cuidados maiores começa quando tem transtornos,
né? A gente faz lá uma pesquisa e faz um diagnóstico, né, bem feito, e aí então começa um trabalho conjunto com o profissional. Transtornos de déficit de atenção, transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque a pessoa não habita no corpo dela, mas ela habita num lugar muito ruim. Ela não consegue mais ter habilidades no mundo externo. Então, ela começa a desistir das coisas. E é muito ruim. Ela é tão poderosa se aprender, né, se tiver toda uma orientação. E a gente repor a química. Então, eu indico que a partir de transtorno, de desistências e de depressão, procure um bom profissional, que ele ajuda muito mais do que uma ruminação em grupo. Excelente. Eu acho que a gente passou a nossa mensagem nesse encontro, né, de que eu gostaria de finalizar assim: você é mais poderoso do que pensa que é. Então, você tem ferramentas, você tem poder, e a nossa intenção no Filha da Mãe é que o que a gente sempre faz e sempre produz uma consciência mais ampliada juntas, que é filosofar ou discutir ou nos contar, nos expor, nos revelar os nossos segredos, né? Que a gente faz junto, a gente pode trazer isso para você. Saber que acontece comigo, acontece com a Laura, a gente sabe que acontece com você, mas tem solução. Muito bom.